Estamos iniciando mais um programa André Grezana, aqui nesse espaço charmoso, aqui dentro da Clínica da Vinci. Gente, estou aqui com o nosso Dr. Odara, referência em cirurgia plástica, e hoje com um assunto muito interessante para você, mulher, que nos acompanha, para os homens também. Mas antes eu já quero mostrar aqui, nós estamos num cenário, gente, porque o Dr. Odara, além de um artista plástico, é um artista também na área da escultura, né? Ele é uma obra-prima, está sempre criando, inventando. Ele também é pizzaiolo, gente, nas horas de lazer, não é, doutor? Esse é meu forno a lenha, porque a pizza boa tem que ser em forno a lenha. Daí se bota lenha de bom cheiro, que ela defuma a pizza e dá sabor também. Meu Deus, eu acho que nós vamos fazer um dia gastronomia com o Dr. Odara, hein, doutor? Vamos lá, é muito bom, vale a pena. Bom, mas hoje o assunto que a gente vem saber com o Dr. Odara, porque ele é uma referência nesse universo da cirurgia plástica, e é outra coisa a gente poder falar sobre esses assuntos com alguém que conhece, que tem a tranquilidade, a serenidade de explicar com a experiência que tem o Dr. Odara. E hoje nós vamos falar sobre o lifting, né, doutor? Isso, o lifting não é propriamente lifting facial, é o lifting labial, porque a boca sozinha, ela envelhece muito a pessoa. E é uma cirurgia tão pequena que faz com anestesia local, até com pomada. Nem injeção, dá uma pomada anestésica americana e vai ali, corta e levanta, dá os pontos, coloca no lugar e resolve o problema, remostra assim uns 6, 7 anos, só um lifting labial. Que a boca, com a idade, ela vai descendo e vai tapando os dentes. Tem uma hora que a pessoa nem aparece mais o dente. É verdade. Caiu. E como a parte estética facial, ela é a expressão da sua vida, né? Sim, sim. A expressão da face está muito na boca, nos olhos, mas a boca é muito importante. Hoje em dia, com as máscaras, ninguém mais está vendo boca, tá? Mas a boca é muito importante, ela vai, logo a epidemia vai ter passado, as bocas vão aparecer, e aquelas bocas murchas vão aparecer de novo. Meu Deus do céu, mas tem solução, gente, tem solução aqui com o Dr. Odara. Mas a gente estava falando, né, doutor, é uma cirurgia, microcirurgia, é rápida, tranquila? É uma cirurgia pequena que pode ser feita até com pomada anestésica. Existe uma pomada anestésica americana que é muito boa. Você coloca, uma hora depois você vai e corta, não sangra, nem dói nada. Maravilha. E a recuperação, quais são os procedimentos de recuperação, doutor? Olha, é uma cirurgia bem simples, bem rápida. A pessoa vem, ela coloca a pomada, ela dá o tempo da pomada, a uma pomada americana muito forte, e ela bota por dentro da boca e por fora do lábio. E ela anestesia toda a região. Não precisa nem dar injeção. E daí faz a cirurgia, dá os pontos. Eu inventei uma técnica que faz um origami no músculo, então tu faz volumes por dobraduras, não por injetar nada. Eu dobro o músculo sobre ele mesmo, então eu crio um volume muscular com o orbicular. Que maravilha, então ela vem com a boca já murcha, meia feia e sai com a boca... Sem colocar nada, sem injetar nada, só tipo um origami, é uma mágica. Olha, cada pouco a gente aprende com o Dr. Odara, porque eu sou muito medrosa quanto a isso. Eu comento com o doutor, eu disse assim, a melhor coisa que tem é a gente poder estar com alguém que tu sente segurança. E até uma questão de estética, né, doutor? Sim, a beleza é fundamental. Vinícius de Moraes já dizia, as feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. E o cirurgião plástico, ele tem que entender de beleza, ele tem que saber criar beleza. Eu, logo depois da minha residência, lá, aqui no Porto Alegre, eu fui para Barcelona e daí aproveitei e passei em Milão e lá estudei bastante na Biblioteca Ambrosiana os princípios de Fibonacci, de Vitruve, de Leonardo da Vinci, o que é beleza realmente. O Fibonacci tem beleza até 3 casas decimais. É uma proporção áurea. E é isso que é importante, é ter o conhecimento, entender como que tu vai trabalhar a estética daquele rosto, né, doutor? Sim, a estética é matemática. A matemática é tudo. O universo tem um equilíbrio através da matemática, que é equilibrado, e a beleza também se equilibra na matemática. Então a matemática ela rege todo o universo, até a beleza é matemática.
Bom, então a gente está aqui trazendo essa super dica especial aí com o Dr. Odara, porque aqui a Clínica da Vinci atende qualquer tipo de cirurgia plástica, não é, doutor? Isso. Uhum. E quais, além desse lifting, que é uma cirurgia, além de rápida, ela é uma cirurgia acessível financeiramente? Sim. É uma cirurgia barata, digamos assim. Um lifting labial sozinho vai gastar 5, 6 mil com tudo. Com médico, auxiliar, instrumentador, anestesista, tudo vai dar uns 5, 6 mil, não passa disso. E dá um grande efeito. A pessoa chega a remoçar só com isso alguma coisa ao redor de 5, 6, 7 anos. Faz diferença, né? Tu imagina, na idade que quando a gente é mais jovem, 5, 6, 7 anos não fazem diferença, mas quando a gente parte ali depois dos 40, começa a dar uma diferença grande, né, doutor? Já chega a baixar até para os 30, né? Exatamente. Então, gente, essa cirurgia é uma cirurgia, como o doutor falou, muito simples. Então, a gente quer trazer isso para também ajudar a trabalhar a autoestima. Às vezes as pessoas começam a criar... achando que é muito caro, que é uma cirurgia difícil, procuram outros tipos, né, de coisas que são invasivas e que deformam. E preenchimentos que não duram muito, digamos assim, um bom preenchimento vai durar 1 ano, 1 ano e meio, 2 no máximo. Já um origami, digamos assim, a dobradura do músculo vai te dar volume permanente, vai durar décadas. Não, isso faz toda a diferença. E fora que a gente viu ali tem tido cada resultado absurdo que usam, às vezes... É que as pessoas não... Muita gente faz injeção sem ter noção de estética. Não são cirurgiões plásticos, não são pessoas de outras áreas, quer dizer. Isso faz a diferença. Hoje todo mundo quer fazer a parte de um cirurgião plástico sem ter conhecimento de um cirurgião, né, doutor? Se eles querem pegar só a hora boa, a hora da cobrança. Mas o resultado fica devendo, né? E a pessoa não gosta e ela vai recomendar mal e não vai voltar e as amigas não vão ir. Então aqui, se você está pensando, já viu que o seu lábio ali já teve uma redução daquela vigorosidade, aqueles lábios de Jolie, toda mulher, né, sonha os lábios da Jolie, né, de Angelina Jolie. Então venha procurar o Dr. Odara. Bom, fica aí mais uma dica G para você com nosso especialista, nossa referência aqui, Dr. Odara, cirurgião plástico, referência aqui na nossa cidade de Porto Alegre. Vem comigo. Estamos aqui fazendo uma visita muito especial, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas hoje o nosso programa, Andréa Grezana, vem aqui na Clínica Equipe Fátima Brum, uma clínica que já tem, na verdade, a experiência da doutora Fátima há mais de 25 anos de mercado. Mas eu sei que você está curioso para saber o que a doutora Fátima, o que a Clínica Equipe Fátima Brum realiza. Primeiramente, nós queremos agradecer a presença especial da doutora. Obrigada por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. E a gente vai falar hoje um pouco sobre esse trabalho aqui que a gente já desenvolve há 24 anos. Temos o prazer, né, de poder ajudar as pessoas agregando conhecimento e também resultado de um trabalho de uma equipe
que a gente conta hoje é uma equipe interdisciplinar, porque não tem como a gente fazer tudo sozinho, né? É verdade. E a doutora Fátima, ela tem um currículo imenso aqui, a gente gostaria de trazer um pouquinho para vocês, contando um pouquinho o início, né, dessa história da doutora Fátima. Bom, então eu sou formada primeiramente em Educação Física e me formei também em Fisioterapia, me especializei em Ortopedia e Traumatologia ligada à reabilitação fisioterapêutica e há 24 anos eu trabalho com o sistema neuromiofacial. O que é isso? Por que a gente fala hoje que é um sistema? Na realidade é a fáscia, né? A fáscia é um sistema que recobre todos os nossos músculos, nossas vísceras, nosso sistema nervoso, todos os tendões, as articulações, enfim, ele está onipresente, ou seja, ele está presente em todo o nosso corpo e ele comanda principalmente em termos de movimento, a transmissão e o armazenamento de energia. Então, ele também pode ser um grande causador de dor, né? Então, a gente é bem assim conhecido em tratar a dor, seja ela independentemente da origem da dor. Pode ser uma dor de origem de uma hérnia de disco, de uma tendinopatia, de uma dor no ombro, de uma bursite, enfim. Independentemente da dor, seja ela aguda ou crônica, a gente vai intervir sobre o sistema facial, ou seja, sobre o sistema neuromiofacial. Por que é neuro, né? Neuro, então a gente vai voltar lá para o sistema nervoso central, mio, que vem de músculo, e facial do sistema, dessas faces que eu comentei, que recobre todo o nosso corpo. E quando a gente avalia esse paciente, porque ele vem aqui, como ele chega? Com dor e disfunção do movimento, porque a dor normalmente ela vai levar à disfunção, porque quando a gente tem dor, o que a gente faz? A gente tem medo e evitação, né? A gente passa a evitar determinados movimentos para evitar que doa mais ou que lesione mais. Então, o paciente, ele vai sentir essa disfunção lá, né, na carne, propriamente dita. Por quê? Porque ele começa a travar, né, começa a sentir que tem uma descarga diferente, né, ou mais para o lado direito, lado esquerdo, enfim, começa a ter uma compensação. E a gente tem que procurar por que essa compensação está ocorrendo. Então, é a causa. E eu comentei com a Andréia anteriormente que eu acho que a gente faz um trabalho assim, bem diferente, porque a gente não trata os sintomas. O paciente chega aqui, vamos colocar um exemplo, com dor lombar, ou dor no joelho, dor no ombro, não importa. Ele chega aqui e tá, ok, aquilo ali já é, né, o final, né, do processo. Então, para que esse processo ele tenha ocorrido, anteriormente, outros sistemas foram abalados. E aí a gente tem que olhar para o sistema metabólico, o sistema circulatório respiratório, né, o sistema endocrinológico, o sistema neurológico, enfim. A gente tem que olhar o paciente no modelo que eu chamo de biopsicossocial. E, gente, se a gente não olhar para esse modelo, a gente está fadado a errar e muito com o paciente e o resultado dele não vai ser o que a gente espera. Por quê? Porque eu sempre falo uma coisa, todo o corpo tem uma história e a gente tem que parar para ouvir, né, o que esse paciente tem para nos dizer e o que está acontecendo com esse sistema que tá pesando tanto, né? E hoje eu vejo uma coisa assim, que existe um grande problema, que é o fator emocional. E com essa época de pandemia, as pessoas estão muito mais ansiosas, muito mais estressadas, e isso vai gerando dor, vai gerando bruxismo. Bruxismo é apertamento dos dentes, tá? Ansiedade, né? Irritabilidade, e as pessoas vão começar a ter mais dor. Por quê? Porque a gente depende de um sistema nervoso autonômico, que a gente chama, que é dividido em simpático e parasimpático. Esse sistema simpático é aquele momento, lá quando a gente era caçador e coletor, que a gente tinha medo das feras, né? Ou a gente atacava e matava elas, e normalmente quando fazia isso era para
para comer, né? Ou a gente fugia. Então era aquela situação de luta ou fuga. E o nosso cérebro ainda é primitivo. Ele está lá, ele está muito lá no passado. Então, hoje a gente tem medo de perder o emprego, medo, né? Tem insegurança, tem medo da pandemia, tem medo de doença, tem muitos medos, né? E isso vai causando o quê? Ansiedade, hipervigilância, né? Tá sempre aqui, a pessoa não relaxa nunca, ela tá sempre, ou ela tá aqui, ela aperta o dente, ela sempre tá nesse estado que a gente chama de simpaticotonia, que é o aumento do tônus. O que é o tônus? É essa rigidez que o músculo forma. Então esse tônus ele fica aumentado, e tônus aumentado é dor. Por quê? É bom ter um tônus, mas é ótimo. A gente precisa desse tônus até para que a gente possa se manter vivo, né? Senão a gente despencava. Então a gente precisa desse tônus até por uma questão de equilíbrio postural, que a gente chama de biotensigridade. Então, só que isso aumentado vai levando o quê? Esse tônus aumentado, o que vai acontecer? Vai causar dor, fadiga crônica. A pessoa está sempre cansada, ela dorme e acorda cansada. Ela não tem um recovery, que a gente chama que é a recuperação desses músculos, porque eles estão em um estado de tensão, e isso vai causar cãibras, né? A pessoa não consegue... aí ela me fala assim, eu não consigo fazer exercício, porque o exercício, quando eu faço, eu começo a ter dor. Ou eu estou tão cansada que eu estou desmotivada, porque tem uma energia que não está presente. É um gasto energético tão grande para manter aquele corpo que a pessoa passa a não ter mais vontade de fazer uma caminhada, de fazer ir para uma academia, né? Ou vir aqui fazer exercício conosco, que a gente também tem um espaço de exercício que depois a gente vai mostrar para vocês. Então, e o grande gerente da reabilitação é quem? O movimento. Sem o movimento não há fluxo. A gente precisa estar em constante movimento. O corpo precisa, que a gente chama de mecânica dos fluidos, precisa ter pressões oncóticas, hidrostáticas, ou seja, o nosso sistema de drenagem do corpo, ele precisa funcionar. E não é essa drenagem linfática que a gente pensa que é para tirar celulite, não. O corpo ele precisa ter energia constante em movimento, porque corpo parado é corpo doente, tá? Então o movimento vai te trazer isso. E aqui a gente olha para isso, a gente vai olhar para todos esses sistemas que eu comentei, vai olhar principalmente para o emocional, porque se o emocional estiver muito alto, tu não vai conseguir acessar o teu paciente. Tu pode ter a técnica de, estudei em Harvard, porque eu fiz não sei onde. Não importa, porque se ele não te deixar acessar, o corpo vai estar fazendo sempre esse looping, né? Porque está sempre em tensão, ansiedade, e isso é um grande gerador de dor. Então a gente precisa baixar o sistema, mas como faz isso? Eu até fui convidada semana passada, eu fiz um congresso mundial de recovery, né, de recuperação e sono. A gente estava aí, tinham 5 brasileiras, eu fui uma das 5 brasileiras, e uma grande honra, né, poder participar. Obrigada, poder participar assim com pessoas da área da performance, né, do movimento, pessoas assim que são referências no nosso meio. E o meu assunto era esse, que era terapia manual facial. Facial não é de rosto, tá, gente? É da fáscia, aquele tecido que eu comentei que envolve o nosso corpo todo. E modulação, né, do sistema nervoso autonômico, principalmente esse sistema parasimpático, que nos leva para o relaxamento, para um ambiente mais calmo, onde a gente consegue entender melhor, porque quando a gente está ansioso e estressado, a gente emburrece. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque tudo está conectado, tudo está integrado. Um exemplo, o alimento, o movimento, a dor, o emocional, né, e o cognitivo, que é essa parte da nossa inteligência, chegam na mesma área do nosso cérebro. Então, quando a gente tem dor, a gente atrapalha o nosso movimento. Quando a gente tem emocionalmente, também atrapalha o movimento e aumenta a dor.
E quando a gente não tem uma boa alimentação, né? Por exemplo, agora a gente tem ouvido falar tanto no microbioma, que é a questão do intestino, da modulação do intestino, essa microbiota intestinal, se ela tiver esse intestino muito inflamado por um alimento, principalmente com alimentos muito ricos em carboidratos, principalmente as farinhas, né? E a lactose também, a gente vai ter alteração nas vísceras, e as vísceras elas têm uma relação que a gente chama de relação metamérica. Isso é uma relação que a gente usa muito na osteopatia, uma relação por inervação muscular. Então, por exemplo, uma pessoa que tá sempre com dor no trapézio, né? Aí vai lá, faz massagem, faz alongamento, faz agulhamento, faz acupuntura, faz ventosa, enfim, faz um monte de técnicas e ela responde bem ali 1, 2, 3 dias, mas volta. Mas sempre volta, né? Vai me dizer isso. Porque ela tem o nervo frênico que fica embaixo do nosso diafragma, que está sempre ativando, e ele tem uma ligação direta com o trapézio superior, essa musculatura aqui. Então, isso vai estar ligado muito à ansiedade do paciente. Por isso que eu comentei, a gente tem que modular o sistema nervoso para ter um controle melhor, o controle endógeno da dor. Porque com esse descontrole, né, do sistema nervoso central, que é o sistema nervoso autonômico, né, que eu comentei, simpático, parasimpático, se eu não modular isso, ele vai voltar com dor, por mais técnicas maravilhosas que eu possa ter. Então, eu não posso ficar olhando somente para a técnica, eu tenho que olhar para a história do paciente individualmente, né, biologicamente, o que acontece no meio dele, né, porque o meio é muito importante, e aí a gente entra um pouco com a epigenética, mas isso é assunto para outro dia. Porque as pessoas dizem, meu pai era assim, a minha mãe era assim, eu também vou ser assim. Não, a gente tem a capacidade de mudar. E quando a gente muda, né, e aí eu gosto de colocar isso através do movimento, e quando ele começa a sentir que teve uma diminuição da dor, e ele começa a perceber e tomar consciência de si próprio, e de sentir, eu aperto os dentes quando tem uma situação X. Ele começa a identificar o que faz mal para ele. Olha, eu vejo que o meu relacionamento não está tão legal assim, eu estava bem, aí quando eu vi, eu comecei a ficar muito irritado, e aquilo, logo eu tive dor de cabeça, ou logo começou a me doer a lombar. Então, esse emocional, ele vai levar, né, a uma desvantagem, principalmente na hora da gente tratar, se a gente não tiver esse olhar. E, principalmente, assim, o que eu dou como dica para vocês? Comecem a perceber. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Dr. Edmund, que chama Manual do Proprietário, né? Eu até fiz uma live com ele lá no meu Instagram. Ele é sensacional, porque ele olha esse todo, né? E eu, como olhava esse todo, né, quis fazer uma live com ele. Ele não é daqui, é lá de São Paulo. Mas aqui a gente também tem outros bons profissionais que atuam nessa área, olhar esse todo. Porque se a gente não olhar esse todo, não vai ser suficiente. Esse nosso trabalho a gente não vai ter uma resposta ao tratamento que a gente quer. E se nós não modular também esse intestino do paciente, ou seja, se a gente não olhar para que tipo de alimento ele usa, né, que no dia a dia dele, se ele está muito inflamado, como é que está o nível dele de estresse, né, como é que é o sono dele, né, porque isso aí é um grande pilar, né, para a gente entender a dor crônica. Então, não é uma coisa só, não é o paciente que chega aqui, o que ele quer? Ele quer resolver o problema dele. Só que ele não se dá conta desse todo, né? Como é que ele está vivendo? Será que ele está feliz com ele mesmo? Será que ele está se movimentando adequadamente? Eu passo o dia todo sentado, que a gente diz que o sentado é o novo cigarro, porque ele faz tão mal quanto fumar, tá? E então, será que ele está se movimentando? Aí ele chega, não, mas eu não estou me movimentando porque eu sinto dor. Às vezes, o simples fato da gente começar a dar uma caminhada já alivia a dor,
né? Por quê? Porque a gente começa a dar, né, trabalho para essa musculatura que está lá, que a gente fala, ela está desligada, ela está offline, e ela precisa entrar em online, né? Ela precisa entrar, dar um start nela para que ela possa segurar essa estrutura. Então, aquela coisa que a gente tinha antigamente que falava assim, tem dor, fica deitado. Nossa, isso aí é um... Fuja de alguém que disser isso para ti. Tá? Tu tem que repousar. Né? Nesse caso, dor na coluna, tu tem que caminhar, tu tem que colocar os músculos para trabalhar. Claro, gente, tem algumas exceções, tá? Às vezes a pessoa está tão fora do prumo, digamos assim, está tão disfuncional que ela realmente não consegue. Hoje ainda atendi um paciente mais ou menos nessa situação. Ele estava todo jogado para o lado direito, um paciente que tinha 60 e poucos anos, né? Para mim é um paciente jovem ainda, e ele me falou isso aí, é verdade, quando eu caminho eu me sinto melhor. Né? Mesmo ele caminhando com toda aquela disfunção, ele se sentia melhor, porque daí eu expliquei para ele, porque tu consegue ativar o teu sistema neuromuscular, porque tudo acontece aqui, tudo. Se a gente não desprogramar, né, essa disfunção, a gente não vai ter um resultado. Por que eu falo assim, desprogramar? Porque a gente está sempre fazendo aqueles movimentos repetitivos, né? E a gente está num padrão, que é um padrão disfuncional. A gente não precisa trazer o paciente para um padrão mais equilibrado, e aí, nesse novo padrão, a gente começa a se movimentar naquele novo padrão. Aí o corpo, ele vai sozinho, né? Ele anda, porque o cérebro, ele aprende por repetição. E aí a pessoa me diz assim, mas eu faço bruxismo e uso placa. Placa não educa. Placa só faz tu continuar mordendo. Ao invés de morder o dente, tu morde a placa. Então, a gente precisa fazer um trabalho de respiração, e aí a gente tem um posicionamento da língua que faz com que os dentes não toquem mais durante a noite, e que eles não se toquem nem durante o dia, porque às vezes a gente não faz só o bruxismo, que é o ranger dos dentes durante a noite, mas às vezes fica apertando, né? Fica lá, tá tenso e aperta os dentes, né? E às vezes as pessoas só vão se dar conta quando eu faço alguns testezinhos aqui com elas, realmente, agora sim, eu tô me dando conta que às vezes eu tô trabalhando, tô tão concentrado que eu tô apertando meus dentes. Impressionante. E aí a gente usa um protocolozinho, eu não gosto muito de protocolo, mas esse aí é bem eficiente, para o paciente começar a se dar conta, né? Daí quando tu te dá conta, tu entra no nível de consciência. Quando tu tira do inconsciente e ele vai pro teu nível consciente, é libertador, porque tu ressignifica. Né? Então é por isso que tudo tem que ser trabalhado aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Futuramente, eu acho que cada vez menos a gente vai precisar colocar a mão no nosso paciente. A mão, sim, no sentido de a gente vai fazer muita coisa por gamificação, né? E a gente vai fazer muita coisa por treinamento, o cérebro treinando, porque tudo é o cérebro, né? Então, quando eu começo a tirar esse movimento repetitivo dos dentes, ele entende, nossa, como é que eu acordei de noite e eu não estava tocando os dentes. E eu acordei e a minha língua estava lá no céu da boca, meus dentes não tocavam e eu não tenho mais dor. Mas como que isso acontece, né? Eles me perguntam. Se tu tem, por exemplo, um cachorrinho, tu ensina ele a fazer xixi no lugar, comer naquela tigelinha, tomar água ali, ele aprende por repetição, que nem a criança. Às vezes ela vê várias vezes um desenho, repete aprende por repetição. Só que nós somos sapiens, nós somos inteligência, né? Que os bichinhos, eles não têm essa mesma inteligência que nós. Se eles aprendem por condicionamento, imagina a gente, né? O cérebro da gente aprende muito rápido a fazer esse caminho. E aí de noite, mas como é? Eu faço de noite, eu estou dormindo, ele me diz. Mas vai acontecer porque tu treinou o teu cérebro para fazer isso, né? Então é isso. A gente aqui
na equipe Fátima Brum, a gente tem essa preocupação, educação em dor, e que tu seja proprietário do teu corpo. Tu não tem que ser fisioterapeuta dependente, personal trainer dependente, né, médico dependente. Tu tem que saber te conhecer, saber quais os sintomas que estão te mostrando que tu não está bem. Às vezes o paciente diz, mas eu acostumei com a dor. Gente, não pode. Dor é um alerta. Como que tu vai acostumar com a dor? Né? Ouça o que o corpo está te dizendo e ele fala. E o corpo é fofoqueiro, né? E por que eu digo que ele é fofoqueiro? Quando eu vou avaliar lá o paciente, eu vou, aquele pé, aquele braço, ele me mostra o que está acontecendo, qual a predileção que ele tem. A gente consegue ver até pelos olhos, se um olho capta mais movimento, se o time proprioceptivo, que a gente diz, o time de ter uma velocidade mais rápida do olho, a gente consegue ver qual o lado que tem menos, que a gente fala input neural. O que é isso? Informação que ele recebe do meio, né, do meio externo, ele percebe, capta o movimento e vai lá para o cérebro. E aí ele manda através, né, de fibras eferentes, ele vai aferente, volta eferente e vai te dar o quê? A resposta motora, ou seja, a ação que tu precisa executar. Seja de movimento, seja para falar, não importa. Tu vai perceber. E isso, a gente tem 4 captores de movimento. Os olhos, os ouvidos, é importante, então, a gente ouvir bem, né? E ter uma boa audição. Por isso que em idosos é importante, se ele tiver que usar um aparelho, né? E colocar esse aparelho, porque além de todo o trabalho, né, que isola muito o paciente, que ninguém fica com muita paciência de repetir. Isso prejudica o equilíbrio postural dele. Então, é super importante a gente estar atento a isso aí, porque é um captor de movimento. Então, voltando, os olhos, os ouvidos, a mandíbula. Por isso que bruxismo tem que ser... Não adianta botar placa, gente. Eu tenho dentistas aqui que me dizem, nossa, nunca imaginei que tinha tanta informação nos dentes. E eles concordam plenamente comigo, que não adianta usar placa se a gente não tirar ele da hipervigilância, desse estado de ruminação. Está sempre ali ruminando, aquele pensamento, né, sempre que está incomodando, e aí ele está realmente ruminando dentro aqui do sistema manducatório. E para finalizar, o pé. O pé é um baita informante, né, de movimento. Então a gente capta lá como se a gente tivesse uns sensores embaixo na planta do pé. Então o pé ele foi feito para tocar no solo, que a gente chama do tripé, né? O 5º dedo do pé, tá? Imagina que isso aqui seja meu pé. O 5º, dedinho pequenininho, o dedão, o hálux, e aqui na próxima ao calcâneo. Então tudo tem que estar conectado. Se eu tenho uma desconexão, que é uma queda desse arco plantar por pé plano, ou um pé que é muito cavo, que não toca no chão, eu vou ter alteração no meu joelho, no meu quadril, na minha região sacroiliaca, né, e minha região lombar, enfim, vai subindo até a região cervical. No ombro, o ombro tem uma relação muito grande com o 5º dedinho lá do pé. Então está tudo integrado. Não tem como avaliar o paciente por um segmento. O quadril, vou tratar o meu quadril. Não tem como tratar o quadril sem olhar o joelho, sem olhar a sacroiliaca, sem olhar a lombar. Tem que olhar o todo. E aí, às vezes, a gente nem coloca a mão no paciente, no quadril, só coloca onde é o maior. A maior disfunção pode estar lá no pé ou pode estar aqui em cima e alinha, né? Não é, a gente não vai fazer instalar aqui, instalar lá, não, gente, é o raciocínio clínico. Tu raciocinou, tu já vai, um exercício, um movimento, uma liberação miofacial, que a gente é forte nisso aqui, eu dou curso no Brasil todo. Então, assim, quando a gente tem o raciocínio clínico, a gente tem tudo. Então, por exemplo, eu vou pegar um exame, uma tomografia, né? Como esse exame que está aqui.
Tá, aqui ele vai me dar informações também, mas quem vai me dar informação maior é como ele está se movendo, o que esse corpo está me dizendo ali durante a movimentação, o que eu estou enxergando, porque às vezes a gente tem um exame que é muito ruim e o paciente funcionalmente é bem, e às vezes a gente tem um exame que tem pouca alteração, ou às vezes nenhuma alteração, mas o paciente chega num estado assim, deplorável, né, como se tivesse tudo e mais um pouco. Ontem atendi uma pessoa assim, 29 anos, médica, né, não vou dizer a especialidade, mas trabalha com, a especialidade dela é dor, e tinha dor em tudo. Por quê? Emocional. Muito estresse, muita ansiedade, o estresse de 1 a 10, a ansiedade de 1 a 10, 11. Então, pensa que isso, e provavelmente ela não me trouxe os exames ainda. Os exames sejam normais, porque uma pessoa de 29 anos, normalmente, se tiver uma coisinha ou outra, né? Mas o corpo já todinho aqui, fechadinho, os ombros rodados, né? Já, como não tem aquele... É muito diferente quando tu olha, por exemplo, um atleta. O atleta, ele tá aqui, ele tem ele cresce, né? E a outra pessoa que tá aqui, como se tivesse dado um empurrão nela, cai, não tem estabilidade, está faltando aquela energia, né? E é essa energia que a gente precisa resgatar. E quando tu tem uma nota proprietária, quando tu realmente domina o teu corpo e é dono de si, tu começa a entender e aí tu faz o que tu quiser, tu vai fazer corrida, tu vai ciclismo, natação, tudo, esquiar, né? O que tu quiser. Porque, mas o que eu faço? Não sei, faça aquilo que tu tenha vontade de fazer. Vai dançar, vai viver, porque a vida é daqui para frente. Gente, olha, eu estou encantada, doutora, porque é uma lição, uma aula, né, para aquelas pessoas que estão também vivendo nesse momento tão sério de confinamento. E é tudo que a gente precisa. O nosso trabalho é realmente trazer na casa das pessoas essa motivação. E hoje a nossa entrevista foi pura motivação e autoconhecimento, que eu acho que está muito faltando. E as pessoas estão se entregando muito, né, para o exame, né, pro remédio, e a cura está dentro da gente. É isso, assim, tem que estar muito claro para a gente que nós temos como nos curarmos, né, procurar profissionais sérios, né, profissionais que estão atualizados, e não colocar tudo na mão do teu médico. O meu médico é que sabe. Não, a gente tem que trabalhar de uma forma interdisciplinar. A gente falava muito em multidisciplinar, que não é errado, mas quando é interdisciplinar, porque eu posso trabalhar aqui com o médico tal, mas ele não fala a mesma língua que eu. Então, eu não tenho essa interdisciplinaridade, né? Tem o médico, tem o nutricionista, mas cada um faz uma coisa, mas eles não se conversam e eles não tem que ter uma linha de raciocínio parecida, ou vou dizer igual, porque ninguém é igual a ninguém, mas a gente tem que pensar, né, em conjunto e trazer para aquele paciente o melhor, né, independentemente de vaidades. Por que eu vejo assim, eu tenho muitos pacientes, eu estou aqui no bairro Moinhos de Vento, e é um bairro onde os meus pacientes têm uma classe média alta, né, e eles poderiam fazer em qualquer lugar. Mas por que eles vêm aqui? Porque eles sentem confiança e tem o que? Resultado. E o resultado é tudo que a gente quer, né? Porque quem é que vai querer comprar medicações, fazer plano? Gente, o Brasil está cada vez mais cada vez mais velhas, estão vivendo mais, e para isso a gente tem que investir no que? Na saúde, tá? Qualidade de vida. Então, assim, não adianta ter um monte de joia, um monte de sapato, um monte disso, tudo bem, isso também faz parte, né? Mas não adianta se tu não estiver bem, se tu não caminhar bem, não te mover bem, não adianta tu colocar tudo isso. E comentando, eu estudo bastante o envelhecimento, principalmente. As pessoas se preocupam muito com as rugas, com o rosto. Claro que a aparência é importante, mas não se preocupa com o movimento. E o que mais envelhece é o movimento. A gente vai perdendo muito movimento das rotações, principalmente rotação de ombro, rotação de quadril, o pé. As pessoas, vocês vão se dar conta
que velhinhos ou pessoas jovens, às vezes, mal levanta o pé para subir. Então, não tem a ativação daquela musculatura para te mandar lá para frente. Então, caminha mais devagar e tem uma perda, principalmente pelos pés, por isso a importância da gente avaliar bem o pé, da tensigridade, que é esse crescimento. Então, eles começam a mais que murchar, se murchando, assim, a desintegrando. E aí começa a rodar ombro, roda quadril, roda os pés vão caindo e começa a perder também massa muscular, né? Porque fica tudo muito apertadinho. Massa muscular depende do quê? De aumento da tensão do músculo sobre os ossos, mas é uma tensão bem distribuída, né? Aumento da osteoporose, osteopenia, que é a densidade mineral óssea. E então não adianta ficar só tomando cálcio, tomar colágeno. Gente, tomar colágeno a gente produz como? Movimentando. Os movimentos amplos, os movimentos em que tu exige do teu corpo o máximo dos movimentos, que a gente chama de carregamento. E esses carregamentos faciais, que são essas fáscias, por que o colágeno ele é sintetizado pelo fibroblasto? Que o fibroblasto ele só é estimulado pelo movimento, pelo exercício. Então não tem como uma pessoa passar sentada, eu tomo colágeno. Grande coisa, se ela não se movimenta. Então é muito mais produtivo que ela se movimente, e é de graça, que ela, claro que tem exercícios assim que vão ser mais eficientes do que só caminhar. Mas eu caminho, não é o suficiente, né? E se tu caminha, em qual padrão tu caminha? Será que tu não tá caminhando com os pezinhos assim, meio arrastando? Claro que é melhor que ficar sentado, tá? Vocês vão dizer, mas realmente. Mas se a gente quer ser melhor, e pode ser melhor, e isso nos trazer mais jovialidade, porque é o movimento que nos deixa jovem. Um exemplo, quando vocês veem uma pessoa lá de idade, colocou as mãos no chão, nossa, ela está muito bem. Isso é um baita teste, né? Eu estou bem. Os velhinhos adoram mostrar isso. Mas eu estou bem, olha só, eu consigo descer. E tem uns que realmente são muito bem, outros mal conseguem descer na coxa, né? Então, o movimento é fundamental. Quando a gente tem esse movimento, né, o corpo ele tem que se mover para todos os planos. São planos que a gente diz sagital quando a gente vai para trás, para frente ou vai para trás. No plano frontal, que é a movimentação lateral, quando o ombro vem para o lado, o tronco vem para o lado, a perna abre, fecha, isso é o movimento, são os planos de movimento. E o movimento transversal, são os movimentos que a caminhada, a corrida é plano transversal. Jogar tênis, né? Movimentos em que a gente precisa girar o corpo, a gente precisa trazer o corpo em rotação. E o corpo foi feito para realizar todos os movimentos. Não tem, esse movimento é errado. Não existe movimento errado. Existe movimento disfuncional, que naquele momento ele pode não ser o melhor. Mas quando a gente avalia e a gente consegue trazer para dentro de uma funcionalidade, ele acontece de uma forma competente. Então, se eu estou fazendo um movimento, não posso agachar, o meu médico disse que eu não posso agachar, não sei quem disse que eu não posso agachar. Pode, nós não devemos deixar de agachar nunca, porque isso né, do ser humano, né? Então a gente vai lá olhar os orientais que, né, usam os sanitários deles, são no chão, né? E eles estão usando o quê? O cócoras. E o cócoras, ele é muito mais ergonômico, é mais funcional para o intestino, inclusive, porque ele flui melhor. O intestino, ele consegue ter uma movimentação melhor, principalmente na hora da evacuação. Então, a gente não pode deixar... Todo mundo deveria fazer cócoras pelo menos uma vez por dia, para não perder essa movimentação. Ou outro, não posso levantar meu ombro e estou com um problema, não consigo fechar meu sutiã, né? Porque perdeu a rotação. Mas eu não posso levantar porque dói. Ele está disfuncional, por isso que não pode. Porque lá nos nossos homens mais primitivos, eles braqueavam na copa das aves para buscar o alimento. Só que com a revolução
agrícola, a revolução industrial. A gente diz que agora a gente está já na 4ª revolução, que é a revolução digital, que ainda fez com que nós perdêssemos mais movimento ainda, né? O homem, ele está, ao invés de progredir, ele tá regredindo no movimento. Então a gente tem que correr atrás disso. E começou, né, a usar cada vez menos a amplitude dos movimentos. Então ficaram muito nesse plano aqui, ó, fazendo as coisas aqui. Aí começa a ter ombro congelado, começa a ter diminuição das rotações, começa a ficar em movimentos muito repetitivos. Então a gente precisa... Não é que é errado, a pessoa vai ter que passar o dia todo no computador, vai ter que passar o dia todo fazendo o teu trabalho que é repetitivo, ok, mas a gente tem que ter uma compensação. E essa compensação é trazer para o movimento, e o movimento para todos os planos. Então escolham sempre atividade em que desafiem vocês a mover o corpo, né, para todos os planos, do que uma atividade que tem um movimento, sempre o mesmo movimento repetitivo, e aí isso não nos torna mais inteligente, né, não nos dá mais, que a gente gera neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se tornar melhor e se tornar mais eficiente, né, na hora de definir principalmente o que ele vai, qual a informação que ele vai te dar quando tu necessita. Por exemplo, uma pessoa que está caminhando na rua e faz exercícios mais funcionais, exercícios que integrem mais essa gama de exercícios mais variados, eles vão ter, o risco de lesão é menor, porque ele já experienciou antes. Então o cérebro dele já entendeu aquilo como uma coisa normal. Mas se ele percebe um movimento que ele nunca fez, isso pode o cérebro entender aquilo como algo perigoso, entendeu? Então aumentem o repertório motor de vocês. Se tem criança em casa, aumente o repertório motor da sua criança, porque isso vai gerar mais inteligência sinestésica através do movimento na fase, né, no crescimento, na fase adulta. Ele vai ter menos probabilidade de fazer lesões, né? Claro, a não ser que comece aí realmente a ficar totalmente sedentário, ganhar peso, né? Mas está lá, o cérebro dele um dia experienciou isso. É só a gente trazer de volta e ativar essa memória do movimento, tá? Agradeço para vocês, sei que a gente tem muito assunto, e esses 24 anos de experiência com o movimento e com a dor e com os seres humanos, né, que é tão bom, e a gente fazer o que a gente gosta e acordar cedo e passar o dia todo trabalhando é muito bom, porque não é um trabalho, a gente está ali ajudando, fazendo com que as pessoas vivam, nossa, resgatar o movimento para elas, da vida. E eu acho que isso é o papel do fisioterapeuta, do educador físico, né, do profissional da educação física, porque não existe educador físico, é profissional da educação física, trazer isso. Mas a gente precisa de uma coisa muito importante, sempre estar, né, em dia com o conhecimento, estudando, vendo o que está acontecendo, porque eu vejo muitos profissionais, meus colegas, que estão trabalhando, mas eles não estudam mais. E olha, nos últimos 10 anos, meu Deus, quem não fez curso nos últimos 10 anos tem que parar de trabalhar, porque é muita informação. E agora, baseado na neurociência, é mais ainda. Então, gente, procure sempre um profissional. Não ache que lá no YouTube vai ter os exercícios que vocês possam fazer. Avaliem, realmente vejam se o profissional que vocês estão atuando é realmente certificado, é um profissional capacitado para isso, tem formação para isso, para que vocês não olhem, o outro é mais barato. Avaliem sempre valor e não preço. Tá bem? Muito obrigada, Andréia, e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Doutora, eu quero agradecer o carinho, porque, olha, eu fiquei tão encantada aqui, eu fiquei acompanhando essa aula de conhecimento, porque é tudo que a gente precisa. Eu vou dar um exemplo. Eu mesma, pela minha atividade, procuro estar fazendo, mas eu acabo sendo sedentária com a parte física minha, que é uma necessidade hoje. A gente sabe que, por mais que eu me movimente, eu esteja sempre gravando, correndo daqui e dali,
passo muito no computador, então gravar com a doutora falando sobre isso também é muito motivador para mim, e que a gente possa estar despertando o telespectador, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, a entrar no movimento, sair dessa inércia de que acreditar, porque hoje o estímulo do comércio é o medicamento, e o medicamento está aqui, né, doutora? É isso aí, como eu disse para vocês, a cura está dentro de vocês, e a gente produz, vocês não têm ideia como nós produzimos, que a gente chama de neurotransmissores, que nos levam à tristeza ou à felicidade. Tudo vai depender do que o teu cérebro quer. Quer um cérebro triste ou tu quer um cérebro feliz? Mas aí vai depender da tua atitude. Então, se é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir, é remédio para tudo. E sendo que esse remédio a gente produz. A gente vai... Remédio para sorrir, né? Citocina, a gente produz como? Através, né, de o afeto, né, através no momento em que a gente consegue dar amor para as pessoas, isso nos traz felicidade e a gente já começa a produzir esses neurotransmissores como a serotonina, onde a gente já está vendo que não é tanto no cérebro, mas sim no intestino. Então, por isso a importância da alimentação. E a gente pode produzir coisas que aumentem a nossa frequência cardíaca, nossa frequência respiratória, como a noradrenalina, né, que é uma bomba, digamos assim. Ela é necessária também, tá? Mas quando tu fica sempre nesse estresse, isso, o coração, né, começa a acelerar, batimento cardíaco alto, frequência cardíaca alta, e frequência respiratória alta, respirando só aqui em cima, não respira no diafragma, não leva para um sistema mais calmo. Então, tá vendo como nós produzimos o nosso próprio remédio? Verdade. É isso aí, então, aqui uma super dica especial do nosso programa Andréa Grezana é vir conhecer a clínica Equipe Fátima Brum, que vocês já viram, vai ser transformador para a vida de vocês. Eu já tô querendo vir aqui me transformar, gente. Realmente, meus parabéns e obrigado, doutora, por essa aula de conhecimento aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada e mais uma vez agradeço aqui a Andréia, né, pelo convite, e eu tenho certeza que alguma coisinha vai ficar aí na cabeça de vocês e eu espero muito que vocês repensem o que vocês estão fazendo para envelhecer com qualidade. Obrigada. Obrigado, doutora. É isso aí, vem mais programa Andréa Grezana para você. Vem comigo. Bom, André, agradeço o convite. Estou muito honrado de poder dar meu parecer, o meu comentário sobre o nosso Esporte Clube Internacional, o clube a qual eu amo e sou um grande torcedor. Bom, nesse momento o que eu queria mesmo falar é dar parabéns ao nosso presidente, ao nosso departamento de futebol, pela coragem de trazer um treinador gringo, um treinador estrangeiro e respaldar o trabalho do treinador. A gente sabe o quanto é difícil fazer isso no Rio Grande do Sul, a imprensa gaúcha é muito complicada, os comentaristas são muito, vou usar um termo meio pejorativo, mas são velhos, têm uma cabeça muito fechada para coisas novas e o Inter está fazendo justamente o novo. Estou muito satisfeito, quero parabenizar o Barcelos, o Paulo Brax, que trouxeram o Grossi, que é um dos melhores, dos maiores especialistas em categorias de base da América do Sul,
E nós, colorados, devemos estar honrados em ter esse cara trabalhando no Inter. E queria manifestar minha satisfação com o Miguel Ángel Ramírez, que é um treinador corajoso, chegou num estado onde a cultura no futebol é um pouco atrasada pelos nossos comentaristas, e mesmo assim tá lá com coragem, botando um time que joga um futebol completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente teve Abel Braga no passado, com futebol reativo, o Odair, que nos levou até a final da Copa do Brasil com futebol reativo, o Kudê tentou fazer um pouco diferente, foi massacrado pela nossa imprensa e muito por nossos torcedores identificados, que infelizmente às vezes não fazem bem ao clube. Espero não ser esse torcedor. Então quero parabenizar o Miguel por esse estilo de futebol e que continue praticando esse jogo, não caia no conto da imprensa. Peço que o presidente não leve a sério os comentários negativos, que olhe para o futebol como um projeto, como ele está olhando, que a gente está cansado de não ganhar. E para isso a gente tem que ter paciência, que para ganhar não é só mexer, vai lá, ganha um campeonato, tá tudo certo. Tu tem que entender por que ganha. E para ganhar hoje em dia no futebol tem que ser com trabalho, com projeto e a longo prazo. 3, 4, 5 anos se precisar. Então esse primeiro momento aqui é muito mais para mostrar uma satisfação como colorado e para desejar toda a sorte do mundo para o Miguel e para a nossa gestão do Esporte Clube Internacional. Aproveitando que estamos numa semana Grenal, estou muito confiante. Fazia muito tempo que não via uma evolução tão grande no Inter. Tão grande mesmo. A gente tem mais goleadas do que derrotas no ano. O Inter não fazia 4, 5 goleadas seguidas há muito tempo. Então é o momento do torcedor ficar do lado do clube, do lado do time, apoiar muito, que nesse Grenal eu tenho certeza que a gente vai sair vencedor. Então ficam até logo aí para André, um abraço, agradeço pelo convite e espero o torcedor do outro lado agora, né? Que vai vir na próxima semana ou na outra, para a gente debater sobre a dupla Grenal. Um abraço, até mais.